Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje, dando sequência à aula passada sobre o Velho do Restelo, a aula intitulada Os Lusíadas de Luís de Camões, episódio da Partida das Naus e do Velho do Restelo, Relações Dialógicas, nós vamos ver que discursos apresentam relações contratuais e polêmicas com o discurso do Velho do Restelo. O que nós vimos na aula passada foi que, no momento culminante da partida das naus, um velho de aspecto venerando, que ficava na praia entre a gente 3 vezes a cabeça meneando, descontente, faz uma série de imprecações com relação à glória de mandar, com relação aos navegadores, a atitude do desejo de fama, desejo de cobiça, e interpreta as navegações como cobiça de reis que querem expandir territórios. Então aqui nós temos o velho com saber só de experiências feito, representando a voz do povo, daqueles que ficaram. O que nós vemos na tela do Columbano Bordalo Pinheiro, que vocês têm que ter visualmente para perceberem o corte longitudinal que separa os que vão dos que ficam. E nós temos as personagens que representam as mães e as esposas dos navegadores. Então, nós vimos que o velho, ele representa os ideais medievais, que vem o progresso como uma desmedida, como uma híbris. Ele vê os heróis civilizadores como heróis marcados pelo excesso, pela desmedida. E, portanto, ele vê o ônus das navegações. Ele vê as navegações que muitos chamavam de honras, palmas, vitórias. Ele as vê como fonte de desamparo e adultério, vê como despovoamento do reino, etc, etc, como nós discutimos na aula passada. O que nós vemos é que há vários outros textos posteriores aos Lusíadas que estabelecem relações dialógicas com o episódio do Velho do Restelo. Portanto, o episódio do Velho do Restelo estabelece relações dialógicas dentro da epopeia camuniana e também fora da epopeia camuniana, em outros textos, em relações que nós podemos chamar de relações intertextuais, uma vez que um texto retoma o outro. Vale lembrar que o conceito de intertexto não é de Bakhtin, é de Yulia Kristeva, que diz que nós falamos por textos e que os nossos textos são um mosaico de citações, são mosaicos de vários outros textos. O Bakhtin, ele chama, eu prefiro a nomenclatura do Bakhtin, ele chama de relações dialógicas. As relações dialógicas podem estar numa parte do enunciado, numa única palavra, desde que se percebam pelo menos 2 vozes. A voz do autor que produz o texto em diálogo com outras vozes discursivas. Nós temos, a princípio, 2 textos que estabelecem relações dialógicas com o Velho do Restelo. Poderia ter escolhido outros tantos, mas nessa seleção o poema Mar Português, do Fernando Pessoa, inserido no livro Mensagem, que foi publicado em 1934, portanto século XX, e o poema Fala do Velho do Restelo ao Astronauta, do José Saramago, de 1966, que foi publicado no livro Os Poemas Possíveis. Então, um poema de 34 e outro de 66, que estabelecem essas relações dialógicas. Um deles, como vocês vão ver, estabelece relações polêmicas, uma vez que refuta o discurso do Velho do Restelo, enquanto o outro, relações contratuais, mas já ressignificadas num outro tempo. O primeiro poema, que é o poema do Fernando Pessoa, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena?
tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Nesse poema, em 2 estrofes de 6 versos cada, esse é um momento culminante da segunda parte do livro Mensagem. Já em outra aula eu já vos expliquei que o Mensagem é dividido em 3 partes. A primeira intitulada Brasão, a segunda Mar Português e a terceira o Encoberto. Nessa parte chamada Mar Português, há 12 poemas e um deles se intitula precisamente Mar Português. Em que, por mais, o discurso vai na seguinte direção, por mais que se reconheçam os ônus das expansões marítimas, como quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Então, o Cabo Bojador, que historicamente representa uma parte da costa ocidental da África em que não se passavam os navegadores, era extremamente difícil. E quando Gil Yanes, navegante na época do Infante Dom Henrique, conseguiu passar o Cabo Bojador, já era mais um tanto já desenvolvido para o plano da Índia, do proposto já desde a época do Infante Dom Henrique. O que nós vemos é que o ônus, as dificuldades que aparecem, quantas mães, quantos filhos, quantas noivas, todas marcadas pela ausência, porque choraram, ficaram por casar, rezaram, dado o medo de perder os seus parentes no mar, aliadas ao bojador, ao perigo, ao abismo, tudo isso que era censurado pelo Velho do Restelo, que o Velho do Restelo via como ônus, o eu poético do poema Mar Português vê também como ônus. Entretanto, vê como ônus necessário para que fosses nosso, ó mar. O mar que é nosso, o mar que é português. O eu se inclui no poema enquanto coletividade. Porque vale lembrar que o Fernando Pessoa segue no Mensagem algo muito próximo do que o poeta ensaísta Teixeira de Pascoais, na geração anterior à geração do Fernando Pessoa, a geração do saudosismo, a geração da águia, afirmava que o homem tinha que se sacrificar pela família, conjunto de famílias pela pátria, conjunto de pátrias pela humanidade. Então, aqui nós vemos essa lei do sacrifício, proposta por Teixeira de Pascoais no livro de 1915 chamado Arte de Ser Português, que é muito mais do que uma arte de ser português, mas sim uma arte de ser humano, ou seja, vai da questão da pátria até a questão da humanidade, e aqui nós vemos a ideia de algo que aparece em Mensagem, que é a visão providencialista das coisas. Deus ao mar o perigo, o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Nós temos esse espelhamento do perigo e do abismo, como esses perigos, como esses danos, essas tormentas de que falava o Velho do Restelo, mas isso possibilita que se chegue ao céu, que se atinge o céu. O espelhamento do céu, nós vemos a imagem do céu espelhado no mar, que, por esse procedimento metafórico, mostra, o eu poético mostra que os sacrifícios são necessários para que se atinjam esses objetivos, que é um querer grandioso. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A alma dos navegadores não é pequena. Há um querer grandioso. Um querer grandioso que justifique essas expansões. Essas expansões são marcadas pela dor? Sim. São marcadas pelo perigo? Sim. Pelo abismo? Sim. São marcadas pelos que ficam. Quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Sim. Marcado pelas lágrimas, e nós podemos lembrar das lágrimas nas areias brancas da Praia do Restelo, no episódio da Partida das Naus. Houve todos esses ônus, mas esses ônus foram necessários para a conquista do mar, para que fosse nosso mar. Houve a realização da ação principal a que os portugueses estavam destinados. E como nós vemos em Mensagem, no livro Mensagem, há uma visão providencialista, ou seja, Deus que rege os portugueses. Tanto que no poema
chamado O Infante, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então há todo um querer grandioso, vislumbrado e sagrado por Deus. Ou seja, os heróis são também, em mensagem, são heróis assinalados como nos Lusíadas. Então, aqui nós temos uma voz discursiva que, embora reconheça, esse poema, Mar Português, essa voz discursiva, embora reconheça os ônus e o sacrifício, os vários sacrifícios dos navegadores e dos que ficaram, reconhece que esses sacrifícios são necessários para que se cumpra a ação, já que há um querer grandioso que é o motor desse povo português. Por isso que esse mar nosso é esse mar português. Já o segundo poema fala do velho do Restelo ao astronauta do Saramago, já apresenta um outro tipo de relação. O velho do Restelo aparece no romance Memorial do Convento do Saramago, um romance de 1982, que serve para criticar a vaidade de reis e autoritarismo da igreja no século XVIII. E o Saramago coloca o velho do Restelo dentro do romance. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, ó rei infame, ó pátria sem justiça. E tendo assim clamado, veio dar-lhe o quadrileiro uma cacetada na cabeça que ali ficou e o deixou morto. Ora, então o velho do Restelo ele não é necessariamente um mito. Ele não faz parte do Concílio dos Deuses e nem dos navegadores. Então é uma personagem, não é nem personagem mitológica, nem uma personagem histórica, mas ele vai ganhando várias roupagens, tal como os mitos que nós vimos, o mito inesiano, vamos ver também o mito sebastianice, vemos também o mito henriquino. É interessante perceber que, anteriormente ao Memorial do Convento, o Memorial do Convento do Saramago é de 1982, enquanto os poemas possíveis datam de 1966. Esse poema fala do velho do Restelo ao astronauta. Aqui na Terra, a fome continua, a miséria, o luto e outra vez a fome. Acendemos cigarros em fogos de napalm e dizemos amor sem saber o que seja. Mas fizemos de ti a prova da riqueza e também da pobreza e da fome outra vez. E pusemos em ti, sei lá bem que desejo, de mais alto que nós, e melhor e mais puro. No jornal, de olhos tensos, soletramos as vertigens do espaço e maravilhas. Oceanos salgados que circundam, ilhas mortas de sede, onde não chove. Mas o mundo astronauta é boa mesa, onde come, brincando, só a fome. Só a fome, astronauta, só a fome. E são brinquedos as bombas de napalm. Nós percebemos, a primeira coisa que nós temos que entender, em termos lexicais, é o significado de napalm. Napalm é um líquido inflamável utilizado em armas militares e foi muito utilizado na Guerra do Vietnã, de 1955 e 1975, no contexto da Guerra Fria. Curiosamente, reparem que napalm está na segunda estrofe fogos de napalm e na última bombas de napalm. A palavra fogos tem dois sentidos aqui. Se nós recuperarmos o episódio do Velho do Restelo nos Lusíadas. Então, espero que vocês tenham lido bem o episódio do Velho do Restelo, porque para nós acionarmos a nossa memória discursiva. Lá vocês se lembram dos fogos, naquela estrofe sobre Prometeu, o fogo que é roubado aos deuses é aquele fogo que move o ser humano, como se fosse o combustível do ser humano. Então, ao mesmo tempo, os fogos do desejo, os fogos da cobiça. Então, os fogos, na segunda estrofe, eles geram as bombas. Não nos esqueçamos que havia na representação de Adão a idade de ouro e a idade de ferro. Lembrando, ferro, guerra. Então, idade de ouro tanto te privou, que na de ferro e de armas te deitou. Não nos esqueçamos dessa parte. Nós vemos que os fogos e as bombas de napalm são as novas técnicas de guerra. Ao mesmo tempo que há essa guerra, obviamente desvalorizada pelo Velho do Restelo, nesse poema do Saramago, nós temos várias palavras que se repetem, que a palavra fome. Fome continua.
Fome outra vez. Só a fome, só a fome, só a fome. E o interlocutor aqui não são os navegantes, mas são os astronautas. Os fogos de napalm que se unem ao sei lá bem que desejo, que remete à ganância, à glória de mandar, à vã cobiça, à vaidade, ao desejo de fama, que se une com a riqueza que aparece nesse poema também, nós vemos, ao mesmo tempo que a riqueza, a pobreza, a sede e a fome que se repete várias vezes. É boa mesa onde come brincando só a fome. Ou seja, o poema estrutura-se por uma categoria fundamental de base, que é a fartura versus a falta. A fartura, que nós temos os fogos de napalm, as bombas de napalm no plural, a riqueza, e a falta, que seriam a fome, a pobreza, a sede, as ilhas mortas de sede onde não chove. Então nós temos riqueza versus pobreza. Temos fartura versus falta. E este eu lírico, ele se inclui. Tanto que nós vemos na segunda estrofe: acendemos, dizemos, fizemos, pusemos, nós. E este eu que se situa em que campo? No aqui na Terra. Se há um aqui, pressupõe-se um lá, que é o espaço do enunciatário. O espaço do enunciador, de quem dirige o poema, é o espaço do aqui, aqui na Terra. E o espaço do enunciatário é o lá. Esse enunciatário marcado na palavra astronauta e nos pronomes de segunda pessoa do singular. Fizemos de ti a prova da riqueza e pusemos em ti sei lá bem que desejo. Ou seja, os astronautas que são enunciatários, ou seja, a quem é dirigida a mensagem poética, representam essa riqueza e esse desejo. Representam, portanto, essa glória de mandar, essa vancobiça, essa ganância, com esse ônus desse progresso bélico, marcados pela miséria, pelo luto, pela fome que se repete ao longo do poema, pela sede, pelas ilhas mortas, pela falta de chuva, pela pobreza, etc. Então, a riqueza, a fartura, a própria fartura é, paradoxalmente, a fome. Então, só a fome é boa mesa. Então, nós vemos que há ônus, são destacados todos os ônus dessa conquista do espaço, e ao mesmo tempo esse ônus gera na Terra os investimentos para a conquista espacial, fazem com que se escasseiem as preocupações dos líderes mundiais dos problemas que se tem na Terra. Então, este outro velho do Restelo, cujo discurso retoma, apresenta relações contratuais com o discurso do velho do Restelo camuniano, apresenta, portanto, esse discurso ao astronauta de mostrar todo o ônus dessa conquista interplanetária. Então, como nós vemos, enquanto o Fala do Velho do Restelo ao astronauta do Saramago apresenta relações contratuais com o episódio do Velho do Restelo e o episódio da Partida das Naus dos Lusíadas, o poema do Fernando Pessoa, que embora acene para o ônus das conquistas, mostra o querer grandioso e a necessidade desse ônus para que fosses nosso amar. Então, o poema do Fernando Pessoa apresenta relações polêmicas com o discurso do Velho do Restelo e relações contratuais com a proposição dos Lusíadas, qual seja a de cantar os feitos heróicos, tanto dos reis como dos navegadores. O que nós não podemos perder de vista é que nós não podemos dizer que um poema, numa parte dele, estabelece relações contratuais, na outra... Não, é o poema como um todo. O texto é um todo significativo. Então, o poema do Fernando Pessoa, por mais que reconheça os ônus, reconheça o ônus das navegações, mas vê esse ônus como necessário. Portanto, ele estabelece uma relação polêmica
com o discurso do Velho do Restelo e uma relação contratual com a proposição dos Lusíadas. Então, espero que tenha ficado claro esse tipo de relações dialógicas, como que um discurso sempre se constrói na relação com outros e incorpora esses outros discursos no interior dos seus enunciados. Então, é isso, pessoal.